Quando o pastor Wesley me fez o convite, e me passou o tema do evento, eu disse, o senhor vai falar de uma coisa só com a gente, né? E eu fiquei muito feliz com o texto, com o convite. Quero agradecer pela oportunidade e dizer que eu vou compartilhar com vocês algo que eu recebi primeiro. Na verdade, eu acredito muito que todas as vezes que nós recebemos a incumbência de transmitir algo da parte do Senhor, o primeiro a ser ministrado somos nós. Eu acredito demais nisso. Abram suas Bíblias comigo em Mateus, capítulo 5. Eu sei que o tema de vocês está no versículo 16, mas nós vamos ler a partir do 14, ok? Todos acharam? Digam amém? Diz assim a palavra do Senhor: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas um lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Duas coisas me chamam a atenção aqui. E desde o dia que na verdade, desde o dia não. Eu falo com o pastor Wesley, irmãos, todos os dias, exceto sábado e domingo. Quantos dias eu disse? Todos. Nós trabalhamos juntos há quase 3 anos. E eu ouvia falar dele há 5 anos, mais ou menos, por causa da pastora Marisa. Mas fazem quase 3 que eu falo com ele todos os dias. Mas eu só o conheci no dia que eu vim aqui para essa consagração. Mas a gente se fala todo dia, praticamente. E desde o dia que ele me falou do evento, eu tenho refletido acerca de algumas coisas. E nós conversamos um pouco sobre o farol também. Ele compartilhou comigo algumas percepções acerca do farol. Mas a primeira coisa que me chama a atenção no texto todos sabem aqui que a Bíblia é um apanhado de histórias, né? É como se todas as vezes que nós, pelo menos que eu me sento para ler a Bíblia, eu penso que tem alguém me contando uma história. Então não é só sobre o que está escrito, é sobre o que envolve o que está escrito. Mateus capítulo 5 é o início de um sermão, o sermão da montanha. Quantos estudiosos se debruçaram sobre essa história? Quantos materiais teológicos existem hoje por causa dessa história? Quantas pessoas se levantaram pregando? Quantos ensinamentos existem no Sermão da Montanha? Mas o que mais me chama a atenção, permaneçam com a sua Bíblia aberta, é que se você voltar um pouquinho os versículos, o capítulo vai se iniciar assim, ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Sabe qual é a primeira coisa que me chama a atenção? Jesus viu uma necessidade e ele parou o que estava fazendo para ensinar. Então, veja bem, o texto começa, nós lemos aqui, com uma afirmativa de Cristo: vocês não vão ser a luz do mundo, vocês são a luz do mundo. E sabe o que eu paro para pensar? Quando esse sermão estava sendo proclamado, os estudiosos dizem que havia uma multidão de cerca de 15 mil pessoas. Quantas pessoas? 15 mil é muita gente. Nós estamos falando aqui de provavelmente 5 mil homens e o resto mulheres e crianças. Quando Jesus olha para aquele povo, ele está sentado fazendo o quê? Ensinando. Quando ele olha para aquele povo, ele não diz assim: façam aqui à minha direita uma fila, aqui vão ficar os teólogos,
aqui vão ficar os magistrados, aqui vão ficar aqueles que ocupam os lugares de maior destaque na sinagoga. Aqui no meio, eu quero apenas aqueles que ouviram falar acerca da palavra. São simpatizantes, mas não se envolvem com o serviço. E aqui à minha esquerda, eu quero aqueles que não fazem ideia do que está acontecendo, mas precisam de um milagre. Jesus não fez isso. Ele olhou para todos e disse assim: eis aqui uma oportunidade. E Jesus me trouxe aqui para dizer algo a você. Nesta noite Ele está nos dando uma oportunidade. Quando Ele diz assim: ei, vocês já são a luz, porque não é possível que vocês reflitam algo que lhe é próprio. O sol da justiça é Ele, a fonte de luz é Ele. Então nós só podemos resplandecer algo que venha dele. Jesus estava falando a uma multidão de ouvintes da mais variada espécie. Havia muita gente ali. Haviam aqueles que desejavam realmente uma vida com Deus. Haviam aqueles que desejavam realmente algo diferente a partir daquele encontro. Haviam aqueles que só precisavam de uma cura, queriam desesperadamente algo físico, algo material. Queriam que a sua história fosse mudada, transformada. E haviam aqueles que estavam ali por curiosidade, por especulação. Alguém que usaria as palavras que estavam sendo ditas apenas para ataque, para afronta. E ainda hoje nós vivemos isso. Na assembleia há os curiosos, na assembleia há aqueles que estão ouvindo porque querem o momento da cura, o momento da libertação, porque querem o momento da revelação, o momento em que Jesus vai fazer algo extraordinário. E há aqueles que estão ouvindo apenas para retrucar o que está sendo dito. E aí Jesus olha todas aquelas pessoas e diz assim: ei, vocês são, não vão ser. Eu estou dando uma oportunidade. Vocês são a luz do mundo. Através de vocês muita coisa pode ser feita. Através de vocês muita história pode ser mudada. Através do que vai acontecer com vocês a partir de hoje, muitos ciclos podem ser fechados e outros iniciados. O Sermão da Montanha é dividido por nichos, por assuntos. Perceba que Cristo foi um mestre, foi um discipulador e foi um grande líder. Ele trouxe consigo 12 homens completamente diferentes uns dos outros. Apesar de fazerem parte do mesmo povo, eles tinham culturas pessoais muito diferentes. E aí Jesus está falando primeiro com aqueles que o seguiam, dizendo: ei, já existe em vocês luz, porque eu estou em vocês. E o que vocês têm é poderoso, não pode ser escondido, porque não é próprio, é meu. Então você carrega um privilégio e uma responsabilidade. Se não dá para esconder, não pode caminhar de qualquer jeito. Se não dá para esconder, não pode falar qualquer coisa. Se não dá para esconder, não dá para se portar de qualquer maneira. Verdade, meu Deus. Jesus estava falando assim: ei, resplandecer é brilhar intensamente, é tornar-se notável. Quando ele disse assim: vocês são a luz do mundo, ele estava dizendo: eu estabeleci em vocês uma identidade. E as identidades precisam ser respeitadas. Meu Deus. Como eu disse aqui, duas coisas me chamaram muita atenção. E eu estava orando por essa noite, orando por essa casa. E de verdade eu cansei de brigar com Deus. Eu cansei de achar que a agenda é minha. Eu cansei de tentar enfeitar o pavão, sabe? Então tem hora que Ele me faz pular, rodar e sapatear. Mas tem hora que Ele diz assim: eu preciso que você trate com a compreensão.
Edgar Morin vai dizer que uma das bases da educação é a compreensão, porque só através dela existe mudança. Quando nós compreendemos, nós aplicamos. Quando nós aplicamos, nós mudamos a rota e nós temos novidade de vida. Eu fui ler um pouco sobre o farol. Eu recebi a imagem da camiseta de vocês e achei linda. Falei, Wesley, eu quero camiseta, porque eu sou meia ogro, acho lindo o baby look, mas não é pra mim. Achei linda a proposta do farol. E aí eu fui ler um pouco sobre ele. E das muitas coisas que eu li, o que me chamou mais atenção foi a história do farol de Alexandria. Sabe por que eu gosto de congresso? Eu gosto de congresso porque congresso é o jeito que Deus tem de trabalhar o mesmo tema durante muito tempo com o povo que Ele quer lapidar. É para isso que serve o congresso. O congresso não é hoje e amanhã. O congresso começou a partir do momento que o Senhor falou com a liderança. Validou no coração do anjo da igreja. E ali Ele começou a tratar o tema. Ali começou o congresso. Quando eu fui ler sobre o farol de Alexandria, ele foi construído, vou contar um pouquinho a história para vocês. Ele foi construído, ele terminou de ser construído 245 anos antes de Cristo. Ele tinha mais de 130 metros de altura. Ele sobreviveu a 3 terremotos. Eu estou falando de uma obra, de uma construção feita há mais de 2.200 anos atrás. Tem noção do que é isso? É você pensar que há 2.000 anos atrás, há mais de 2.000 anos atrás, teve um cara que desenhou aquele projeto. Porque a história vai dizer que um arquiteto grego foi responsável por aquilo. Eu estou falando de uma cidade que tinha a maior biblioteca já conhecida na história. Eles tinham mais de 500 mil de exemplares de livros. Alguém aqui sabia disso? Olha que interessante. Alexandria tinha por hábito inspecionar o porto. Os navios eram uma cidade portuária. O comércio lá era muito forte. Então vários navios passavam pelo porto. E eles tinham por hábito inspecionar esses navios que vinham de fora, não atrás de mercadoria, mas atrás de livros, Wesley. Alexandre o Grande era viciado em conhecimento. Alexandre o Grande era viciado em cultura. Ele queria saber tudo sobre todos e sobre tudo. As pessoas, elas tinham por hábito não só estudar, mas se especializar. E por que eu estou falando sobre tudo isso? Porque no século XVIII existia um movimento chamado Iluminismo. E eles diziam que tudo era resolvido através do conhecimento. Eles diziam que tudo podia ser apaziguado através da luz que havia no conhecimento. Nós ainda carregamos um pouco dessa cultura do iluminismo. É dito ainda hoje que conhecimento é poder. Mas o que fazer com o conhecimento se nós não somos capazes de aplicar aquilo que nós conhecemos? A verdade é que nós estamos vivendo numa sociedade doente. Nós estamos numa era em que a igreja mundial está doente. É a era de maior fluxo, maior tráfego de conhecimento compartilhado que já existiu. A biblioteca Google
do que a de Alexandria. E aí, no dia 30 de outubro de 2021, Jesus está sentado. Ele parou tudo que ele estava fazendo para conversar comigo e com você e dizer assim: olha só, vocês são a luz do mundo. Independente da história que você carregou até o dia de hoje, independente das suas marcas, independente da sua identidade, independente da sua debilidade, independente do que você não conseguiu fazer até aqui, eu estou dizendo que um novo ciclo se inicia, e a partir de agora uma nova identidade é estabelecida sobre a sua vida. Isso não pode ser escondido, é graça, é privilégio, é presente. Você é a luz do mundo. Mas isso vem carregado de responsabilidade, e não dá para ignorar. Outra coisa que me chama a atenção, eu disse que duas coisas me chamavam a atenção. A outra coisa que me chama muita atenção no texto é quem conta a história. Quando você vai ler sobre o Evangelho em si, você vai descobrir que ele foi escrito para convencer um povo que o Messias já tinha vindo. Não tinha outra pessoa para esperar. Ele foi escrito para que um povo que tinha conhecimento de Deus entendesse que era o momento de mudar a sua perspectiva a respeito de Deus. Porque o mesmo povo que conhecia as Escrituras de ponta a ponta não sabia o real significado de amor. O mesmo povo que sabia exatamente a ordem dos livros, a liturgia da sinagoga, que arrumava briga por causa da religiosidade, se perderam na trilha da religião, que a intenção maior era religar o homem a Deus, e já não entendia mais nada sobre empatia, compaixão. Jesus veio na contramão do mundo, dizendo a eles: tudo que vocês sabem a respeito de Deus precisa ser transformado. Porque ouvindo falar de Deus, vocês permanecem doentes. E aí, ele se reporta a pessoas que não são apadrinhadas por ninguém, que não possuem posição ministerial, e diz a eles assim: vocês podem ser constantes, vocês podem ter uma identidade, vocês podem carregar sobre vocês o cumprimento da promessa que está lá em Malaquias 4:2, em Isaías 9:2, que fala sobre mim, sobre o sol da justiça. E o cara que está contando essa história, ele não era alguém que não tinha passado, alguém que não tinha errado. O cara que está contando essa história não era alguém que não teve um recomeço. Abre comigo em Mateus, capítulo 9. Mateus capítulo 9, versículo 9. Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Essa palavra aqui, segue-me, no original é akolotel, que significa pisa onde eu piso.
Mateus não estava num culto quando Jesus olhou para ele. Mateus não estava numa reunião de oração. Mateus estava sentado com mais 119 homens, roubando o seu próprio povo. Porque os cobradores de impostos tratavam com usura, com juros excessivos. Os cobradores de impostos enriqueciam às custas do povo. Os cobradores de impostos pagavam os seus impostos, não com os seus bens, mas com os bens de outras pessoas. Mateus não era um cara que não conhecia a palavra. Então ele agia, ele pecava deliberadamente. Ele fazia consciente. Ele fazia porque ele queria. Ele estabelecia um ritmo de vida. E aí Jesus entra no mundo em que Mateus vive. E a Bíblia vai dizer, não que ele prega, mas que ele olha. Ele olha para Mateus e diz assim: vem comigo. Vem comigo. Não é sobre o que você fez até aqui, é sobre o que eu sei que você vai produzir a partir de mim. E é interessante que eu prego nesses dois textos, mas eu estava orando hoje de manhã e o Senhor falava assim comigo: fale apenas sobre o conhecimento e sobre o começo. Fale apenas sobre a necessidade de começar de novo a partir de mim. Fale apenas sobre a oportunidade que eu estou oferecendo a partir de hoje. Jesus está falando conosco nessa noite, dizendo assim: ei, eu conheço toda a bagunça que você fez com a sua história até aqui. Aleluia! Eu sei exatamente, obrigada. Eu sei exatamente quais foram as suas escolhas. O rótulo que você recebeu dos seus contemporâneos. Eu sei exatamente o que vai ser deixar tudo para trás e começar de novo. Aleluia! Mateus estava na escuridão. Sabe o que eu descobri interessante sobre o farol? Eu pensei que o farol só servia com a luz acesa. Mas quando ele foi criado, ele era usado à noite com o fogo e de dia com a fumaça. Porque até o rastro do que ele tinha para fazer servia como direção para aqueles que estavam chegando. Olha isso. Não é só sobre o que Jesus tem na minha e na sua história, é sobre o caminho que nós vamos percorrer para que as coisas aconteçam. Aleluia! Existem aqueles que estão perdidos na escuridão e precisam do rastro da nossa caminhada. Meu Deus! Quem sabe você chegou aqui dizendo: eu sou o espectro de quem eu era. Eu não consigo orar mais, eu não consigo ler Bíblia como eu fazia antes, eu não consigo me relacionar, eu não consigo. Como é que eu sou a luz do mundo? Como é que eu vou oferecer alguma coisa para alguém? Aí Jesus está colocando todo mundo aqui, ó, no mesmo nível, porque pensa que ele fez isso aqui, ó.
conhecimento. Veja bem, desde que eu me entendo por gente, eu sou cercada por livros. Eu sempre estudei, continuo estudando. Eu digo que o conhecimento liberta. Ele não nos liberta das prisões lá de fora, ele nos liberta das prisões aqui de dentro. Conhecer é se relacionar. Não dá para dizer que eu vou passar a eternidade do lado de alguém que eu não sei quem é. Não dá para dizer que eu vou me casar com alguém que eu não dedico tempo. E como é difícil falar com jovem e com adolescente, não é? Eu tenho 2 em casa. Para eu não perder o fio da meada, eu começo com um adolescente e termino com um jovem. Eu começo com um jovem e termino com um adolescente. Aí eu fico lembrando o tempo inteiro de Paulo. Eu não me canso de vos escrever as mesmas coisas, porque é segurança de Deus para vós. Eu falo, Jesus, se eu sou assim com o Senhor, misericórdia da minha alma, porque eu começo falando com um jovem, termino o dia com um adolescente. Começo o dia falando com um adolescente, termino um dia com um jovem. Todo dia, o dia todo. E por quê? E aqui eu vou direcionar a minha fala aos jovens e adolescentes que me ouvem. Porque existe uma promessa sobre vocês. Na verdade, existe uma verdade escrita que não pode ser apagada. A Bíblia diz assim: jovens, vocês são fortes, porque já venceram o maligno. E aí o diabo tem essa informação e está o tempo inteiro tentando sabotar vocês, dizendo: vocês não podem, vocês não conseguem, vocês não são suficientes. Ele trabalha com tanta mentira, com tanto sofisma. Ele diz assim: ó, continua correndo atrás de conhecimento, continua correndo atrás só do que as suas mãos podem fazer. Porque se você não fizer, não tem quem faça por você. É claro que você precisa se movimentar, mas o conhecimento sem graça é treva, é escuridão. Perceba que esse farol, que é considerado até hoje a última maravilha do mundo, não resistiu ao 3º terremoto. Não resistiu à tempestade, à ventania. Ele sobreviveu mais ou menos 1500 anos. O farol de Alexandria ruiu em 1480. E aí, quando eu leio as histórias que estão escritas aqui, eu vou descobrir que a casa que é firmada na rocha, ela resiste a qualquer vento, qualquer tempestade. E eu falei: Senhor, eu entendi a referência do farol. Era impossível que um farol como esse fosse criado sem conhecimento. Mas não há segurança no conhecimento sem a luz que é em Cristo. É impossível que um farol como esse que está na imagem da camiseta de vocês, que é o mais antigo, é impossível que ele fosse construído sem a força de muitos homens. Esse monumento que eu falei de Alexandria demorou 15 anos para ser construído. O pai Ptolomeu, se eu não me engano, Ptolomeu I, começou uma obra que durou 3 anos, ele morre. Aí o seu filho vem com mais 12 anos de construção para concluir o projeto. E foi para o chão. Jesus está falando comigo e com você hoje. Que bom que você investiu tempo para estar aqui, para entender que você é luz e que é preciso que a luz que está em você também
e brilhe diante de outras pessoas. É preciso que a luz que está em você irradie por onde você passar, para que outras pessoas vejam o que você está fazendo. Eu gosto muito de uma fala de Paulo que é assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós estamos vivendo uma era da igreja em que as pessoas dizem: não olhe para o homem, olhe para Jesus. Não olhe para mim, olhe para Jesus. Ai de nós se não tivermos uma referência para olhar. Ai de nós se não tivermos alguém para imitar. Ai de nós se não tivermos uma referência. Jesus está dizendo: vocês precisam ser a referência. Onde vocês estiverem plantados, vocês precisam ser a referência. A igreja é só o ponto de partida. Aqui o cenáculo, essas 4 paredes, é só o ponto de partida. Engraçado que eu estava orando hoje cedo, e eu vou dizer porque Ele mandou eu dizer. Como eu disse, essa é a segunda vez que eu vejo o pastor Wesley. Quantas vezes eu vi o pastor Wesley pessoalmente? 2. Quanto tempo eu conheço ele? 3 anos. Quantas vezes por semana eu falo com ele? Todo dia. Eu falo sempre dele para muita gente, mas eu falo muito dele para as crianças. Eles ficam bravos quando eu digo criança, mas tem jeito. Bispa, seus filhos vão ser sempre criança para você, né? Graças a Deus. Os 3 marmanjos que estavam aqui, a loira, a morena e ele, são filhos deles, tá? E ela ainda diz que é criança, então ela tá maluca. Fazem 3 anos que eu falo com esse homem todos os dias. E não há nele sombra de variação. Eu converso com Wesley sobre muitas coisas. Inclusive eu descobri que ele era pastor quase um ano depois que eu falava com ele. A Marisa me disse: você sabia que o Wesley é pastor? Eu falei: não. Eu sei que ele é crente, a Wesley é muito crente, né? Porque ele tem quase 80 anos. Ele é muito crente. Eu gosto de conversar com ele. E eu adoro ouvir as histórias dele. Ele me conta muita história, né? Muita. Porque para tudo ele tem uma experiência. Ou ele conhece alguém que tem uma experiência. E ele vive me mandando história. Ela falou: minha filha é pastora. Eu falei: graças a Deus, né? Aí eu comecei a orar por ele diferente. Jesus, conserva a saúde, a sanidade mental. Senhor, preserva, né? Porque ser pastor de ovelha é muito difícil. A gente é muito difícil. E por que eu comecei essa fala? Porque hoje de manhã o Senhor me disse assim: quanto tempo faz você falar com eles? Eu falei: 3 anos. Ele: quantas vezes você ouviu dele que ele queria desistir de mim? Eu falei: nunca, Senhor. E olha que eu já ouvi muita coisa dele. Eu já vi por conhecer as mesmas pessoas que se relacionavam com ele. Eu já vi ele sendo injustiçado. Eu já vi ele recebendo maus tratos. Eu já ouvi ele ouvindo desaforo de altar. E não há nele sombra de variação. E aí eu disse: Jesus amado, ele está como esse farol, queimando lenha o tempo inteiro, para que a luz não se apague, porque ele tem consciência de que ele só reflete aquilo que vem de ti. E aí eu disse: Senhor, eu preciso disso para mim. Eu comecei essa fala dizendo o quê? Que eu ia compartilhar aquilo que eu recebi primeiro. A gente gosta de congresso para movimento. Eu adoro um manto, nébias, profecia, gosto, irmãos. Eu gosto. Mas não foi para isso que ele me trouxe aqui hoje. Ele me trouxe aqui para dizer o seguinte: existe uma oportunidade sobre a minha e sobre a sua vida. Aleluia!
não é sobre o quanto você vai orar, o quanto você vai jejuar, o quanto você vai deixar de oferta no altar, o quanto você vai se entregar ao serviço do reino. O Senhor está dizendo, é sobre estar comigo. Então existe uma oportunidade, e tudo o que te cerca está em treva. Tudo o que me cerca, o que te cerca, está em treva. E agora, Jesus, que a minha luz, que a sua luz resplandeça diante dessa treva, para que outros sejam alcançados com essa oportunidade. E a luz do sol da justiça, que não pode ser apagada, não pode ser escondida, não pode ser abafada, alcance outras almas. E o nome do Senhor seja glorificado. Jesus estava falando a uma multidão de 15.000 pessoas. Ele deu a oportunidade a todos para salvar alguns. E aí, olha que loucura. Não dá para fingir que está aceso. Não dá para fingir que está funcionando. Não dá para ser aqui dentro e não ser lá fora. Não dá para receber o título e não querer carregar o peso da função. É um presente, mas demanda muita responsabilidade. A sétima maravilha do mundo tinha 137 metros de altura. Sabe onde ficava armazenada a lenha para manter o farol aceso? No último andar, Wesley. Bispo, apóstolo, tinha que subir. E isso, o apóstolo está dizendo assim, a escada era em formato caracol, não tinha elevador, meu povo. Para manter a luz acesa, tinha que buscar lenha, subir a escada, descer, buscar lenha, subir a escada. E quando o andar estava cheio, ainda tinha que se preocupar em manter a luz acesa. Jesus está falando comigo, com você. Ei, o que você tem é um privilégio. Eu não estou aqui cobrando a sua capivara, o que tem para trás, as suas deficiências, as suas debilidades, a sua história, o seu currículo. Não é sobre o que você deixou de fazer, é sobre o que você pode fazer a partir de hoje. Mas ser luz demanda responsabilidade e muito trabalho, porque o que você carrega não é seu, é de alguém. E eu digo muito isso: nada é gratuito, o que é grátis custou algo a alguém. Se eu estou dizendo que eu represento o sol da justiça, eu estou dizendo que eu estou representando um preço que foi alto demais para eu pagar, e ele pagou no meu lugar. Mas Paulo disse assim uma vez, se eu não me engano, para a igreja em Éfeso: não extingais o Espírito. Sabe o que ele estava dizendo? Ei, o que você tem precisa de manutenção. Você não apaga. O que você tem precisa de cuidado, senão vai embora. Ô Cida, você está me dizendo que dependendo do que eu não fizer, Jesus vai embora? Não, eu estou dizendo que a luz que ele está aqui declarando hoje, para mim e para você, que nós temos, ela se apaga. E ela precisa de manutenção. Precisa ir cortar a lenha, precisa carregar a lenha, precisa subir a escada, precisa entregar o corpo em sacrifício, precisa dedicar tempo, precisa imprimir força para direcionar outras pessoas. E na prática, como isso acontece? Eu me dedico
ao que me cerca e eu me dedico a conhecer o que é do reino. Eu sou contra essa expressão, o secular. Se eu pertenço a um reino e eu acredito que tudo acontece por Cristo, por meio de Cristo e para Cristo, não existe o que é a minha vida secular e a minha vida religiosa. Eu caminho em nome de um reino. Tudo que eu faço precisa ser em nome do reino. Então eu trabalho para a glória de Deus, eu estudo para a glória de Deus. Eu saio para comer e o nome de Deus tem que ser glorificado. Até onde eu vou comer? Eu vou para um bar e o nome de Deus precisa ser glorificado. Eu sou a carta que o mundo lê. E o mundo precisa glorificar a Deus através de mim. Olha o peso disso. Aí Jesus está dizendo, ei, vocês não vão ser, vocês já são a luz do mundo. E tudo que cerca vocês está em treva. Eu conto com vocês para a glorificação do meu Pai. E meu Pai é glorificado quando as pessoas olham para as suas escolhas e veem Deus em cada uma delas. É constante, é prática, é fácil? Claro que não. Eu gostaria de ter uma palavra mais suave para compartilhar com vocês hoje, mas eu estou entregando aquilo que eu recebi primeiro. É presente, é graça, é privilégio, mas é pesado. Demanda tempo. Recentemente, bispa, eu fui convidada para um jantar e o meu filho estava escalado na sonoplastia da igreja. Tem 16 anos. E aí ele disse, mãe, que horas começa? Eu falei, tal hora. Ele falou, não posso. Aí quem me ouve fala assim, quase salvo, né? Jesus voltar, sobe sem curva. Não posso até ele ver a gente começar a se arrumar. Quando a gente começou a se arrumar para sair, e eu ia deixá-lo na igreja e ia para o jantar, e a irmã dele ia comigo. Não é justo, toda vez que vocês vão fazer alguma coisa, tem alguma atividade na igreja. E meu bem, começou, e falando. Aí eu disse, ele, quem quis trabalhar? Eu. Quem encheu o saco de Deus para te devolver no altar? Eu. Falei, então, agradeça pelo privilégio da função. Porque o título, ele aparece quando Deus quiser. Mas a função, ela é constante, ela é pesada. Ela exige coisas de nós. Renúncia, anonimato, resistência ao tempo. Mas no final, o nome do Senhor é sempre glorificado. Há 2 anos atrás, o Gabriel sofria de uma enfermidade e nós não sabíamos. Ele tinha crises terríveis. Ele entrou por um viés da automutilação. Ele não comia mais, ele não dormia mais. Até que nós descobrimos que ele tinha bipolaridade, mas ele já estava na 3ª tentativa de suicídio. Em fevereiro do ano passado, a pastora Marisa tirou ele da ponte da Vila Maria, porque ele ia se jogar. E nós estávamos orando e pedindo que o Senhor levantasse médicos que nos dessem um diagnóstico. Enfim, ele foi diagnosticado, começou o tratamento. Ele já não se relacionava mais, ele não conseguia com barulho. Nós não íamos a cultos, porque ele não conseguia estar em cultos. Ele precisou ser afastado da escola. Isso tudo antes da pandemia, irmãos. Quando a pandemia chegou, eu já estava vivendo o isolamento social, por conta do quadro clínico dele. E há 2 meses atrás,
perdão, há 8 meses atrás, o quadro dele se estabilizou, ele voltou a socializar, aos poucos ele foi retomando as atividades da escola, da casa, da igreja. Há 2 meses atrás, nós entramos no processo de desmame da medicação, para a glória de Deus. E todas as vezes que ele se arruma para ir para a igreja, porque eu não preciso estar na igreja 1h30 antes do culto, ele sim. E ele vai na frente. Todas as vezes que ele se arruma para ir para a igreja, ele olha para mim e fala assim: é a função. Amém. E todas as vezes que eu vejo meu filho respirando e glorificando ao Senhor com o seu trabalho, eu me lembro que a lenha precisa ser colhida, a escada precisa ser subida, para que a luz se mantenha acesa e o nome do Senhor seja glorificado. O mundo está doente, as pessoas estão vivendo densas trevas de alma, mas há em nós remédio. Apesar das nossas deficiências, apesar das nossas escolhas erradas, apesar do que nós não conseguimos fazer, Jesus está dizendo para mim e para você hoje: ei, vocês são. Olha para esse irmão que está do seu lado e diga: você é a luz do mundo. E é por sua causa que muita gente, não é pouca, muita, vai se render ao Senhor.